Bom, boa noite a todos. Seja mais uma vez bem-vindos à nossa casa. A nossa casa tem como lema, sempre o Evangelho, tá? Então, o objetivo principal da nossa casa é o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus. Ele é o Senhor desta casa. Ele é quem nos cura e dele que vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões vamos ressaltar então que a frequência à nossa casa é muito importante. A prática do Evangelho no lar é primordial. A observação e a prática de condutas cristãs é essencial nas nossas vidas. Isso é a base para o progresso nosso, espíritos encarnados. Bom, vamos então aos recados, que é desligar celulares, como sempre, e utilizar os recursos que a casa oferece também, que é atendimento fraterno. Tem algum problema, estou passando por alguma dificuldade, nós temos alguém aqui para conversar, para de repente, se precisar, fazer um tratamento. A água fluidificada, tomar água fluidificada ao sair. Quem quiser trazer a água para fluidificar, é só deixar ela em cima da mesa também, que ela é fluidificada pelos nossos irmãos espirituais, Temos uma caixa de vibração por aquelas pessoas as quais não podem estar aqui, e de sugestão também, Qualquer sugestão, fiquem à vontade. Sugestão de palestra, sugestão de qualquer tipo de sugestão para a nossa casa. Muito bem. As nossas palestras, elas são gravadas e elas estão tanto no YouTube quanto no Facebook, ok? E elas são transmitidas pelo Facebook diretamente, ao vivo, Então nós estamos transmitindo nesse momento, ok? Bom, vamos a nossa psicografia da noite, que nos diz o seguinte: anjos e demônios. A irmã se debate em perquirições. Os homens estão possuídos pelos demônios. Veja só quanta calamidade. Todos estão possessos pelo mal. O que fazer? Amiga, muitos flagelos dessa humanidade causam estupor e choque o decoro. A pérfida humana abala as sensibilidades, mas não há demônios. São apenas homens maus e ignorantes, que ainda não enxergam a sua realidade de espírito imortal. Muitos já passaram do umbral da morte. Alucinados pelos crimes, ainda acompanham os homens da terra, estimulando-lhes a violência e a criminalidade. É apenas o mal soprando o mal, porque apenas o mal origina sofrimento. Nada reverterá a esse estado de calamidade sem ser o bem e o amor. Portanto, querida amiga, digamos que, infelizmente, todos nós ainda somos um pouco demônio, quando agimos como as trevas desejam. Mas todos nós somos um pouco anjos, quando sentimentos bons extravasam de nossos corações. A dualidade humana cambia do mal ao bem,
da sombra à luz, e depende apenas da própria escolha ao lado a permanecer. Assim quero lhe dizer que temos o livre-arbítrio de Deus, que Deus nos deixa, a liberdade de sentir, de pensar, de agir, a fim de trilharmos as nossas responsabilidades, o próprio caminho. A irmã ainda pergunta se adianta rezar. Ele responde, de pronto, algo a elucidar tal questionamento. Quando somos impotentes para resolver alguma situação, devemos orar. A prece é o conduto ao Pai Criador, que é toda bondade e toda misericórdia. Quando oramos, uma luz se acende em nós e ilumina a nossa consciência. Por conseguinte, a prece liberta, ajuda a derramar amor. E é o amor que falta à humanidade. Quando o amor cresce, menos maldade haverá. Mais solidariedade entre as nações e fraternidade entre todos os seres humanos, filhos do mesmo Deus. Por ora, então, apenas oremos, e já será muito para colaborarmos com nossos irmãos em sofrimento, principalmente daqueles que em parte a maldade. Sejamos mais anjos e menos demônios, juntando-nos a Jesus, ampliando seu exército de paz. Ele precisa de nós, Ele nos chama até Ele. Entendeu, querida irmã? Essa mensagem foi psicografada aqui na casa no dia 10 de outubro deste ano. Muito bem, então vamos à nossa oração da noite, já fazendo uma abertura e envolvendo o nosso irmão Wilson, que vai ser quem vai proferir a palestra desta noite, que ele possa ser inspirado. Mestre Jesus, que as tuas bênçãos possam envolver a todos nós, envolvendo o Senhor, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, envolvendo, Senhor, a todos aqueles irmãos que se encontram neste momento carentes do seu amor, carentes da sua luz, carentes das suas palavras, Senhor. Que possamos aqui nesta noite aprender um pouco mais sobre tudo que tens nos ensinado, e que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa permanecer conosco durante toda essa palestra, com a graça de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Ele já disse, meu nome é Wilson, né? Mas deixa eu me apresentar a vocês. Eu frequento a Casa Espírita Jesus no Lar, aqui em Santo André, na Vila Pires, né? Mas hoje eu estou aqui pela USE, a USE Municipal de Santo André. Que, como vocês já devem saber, a USE não é uma casa espírita como essa, né? Mas é a união das sociedades espíritas. E ela tem por função preparar os trabalhadores que vão atuar nas diversas casas espíritas, através de cursos, através de palestras, através de seminários. E também a USE, ela escolhe um tema que deve ser levado a todas as casas, tá? E o tema desse mês, escolhido pela USE, é A Morte Não É o Fim. Então, hoje nós vamos falar um pouco de morte. Porque nesse mês, né, novembro, nós tivemos aí um dia especial para lembrar os mortos, né? Então, vamos falar um pouco desse tema para buscar, né, um significado, como que nós, espíritas, podemos
olhar para esse momento, né? E essa é uma preocupação que o ser humano tem desde muito tempo. Desde quando a Terra foi criada, 4,5 milhões de anos atrás, quando aqui vivia aqueles homens primitivos, penso que eles se reuniam todos os dias para caçar, não é? E saíam, caçavam as suas presas, traziam para casa, e assim ia. Mas num determinado dia eles percebiam que, está faltando alguém, não veio, e esse alguém não veio mais. Bom, passa o dia, aí eles percebem, olha, mais um companheiro que não vem, o que será que aconteceu? E assim foi, não? Milênios e milênios se passaram e o homem, o ser humano, preocupado com esse momento, a morte que chega inevitavelmente para todos, seja pobre, seja rico, seja doente ou seja são, né? Pessoas com saúde também morrem, né? Então isso é algo inevitável na nossa vida. E o homem, ser humano, sempre teve essa preocupação. Como tratar esse momento? Como viver esse momento? O que será que tem? O que será que existe após a morte do nosso corpo físico? Será que tem alguma coisa? Será que tem outra vida? Bom, há muito tempo atrás, a questão de pouco mais de 2.000 anos, nasceu aqui na Terra um judeu, e esse judeu, ele, durante a sua vida, uma vida curta, mas ele ensinou muitas coisas para nós. Esse judeu que foi chamado de Jesus, nasceu num lugar muito simples, muito humilde, com poucas pessoas presentes, talvez tendo alguns animais como testemunha, mas ele veio justamente nos dizer que nós não deveríamos nos afligir tanto com esse momento da morte. Enquanto ele pôde, ele falou de uma outra vida, num outro mundo. Ele falou que o mundo onde ele era o rei não era esse mundo aqui da terra. Ele falou do reino dos céus, ele falou da outra vida, ele falou sobre nascer de novo. Então ele veio trazer essa mensagem de que nós não precisávamos nos afligir tanto com esse momento da morte. Mas acontece que para o povo que Jesus falou essas coisas, era um povo ainda incipiente de inteligência ou de conhecimento espiritual, e não compreenderam muito bem as palavras de Jesus. Não compreenderam o porquê nascer de novo, não compreenderam o que seria o que seria essa outra vida, ou esse mundo onde ele seria rei. Mas isso passou, né? Os homens esqueceram muitas coisas do que Jesus veio dizer, esqueceram de que a vida continua como Jesus mesmo provou. E isso é o que foi
marcante e bonito na vida de Jesus, porque ele ensinou todas essas coisas e depois ele próprio se entregou à morte, morreu crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e conviveu com aquelas pessoas com quem ele amou por mais 40 dias. E isso foi o coroamento das suas lições. Tudo aquilo que ele falava de vida após a morte, ele provou para as pessoas. Ele, Jesus, ressuscitou e mostrou que continuava vivo após a morte. Ora, se a morte não existe, por que nós tememos tanto a morte? Tememos tanto falar desse momento, a morte, não é? Uma explicação do porquê até hoje nós temos esse medo da morte é porque nós nos apegamos por demais ao corpo físico, nos apegamos por demais à matéria, e a matéria, ela é descartável, a matéria, ela se deforma, a matéria, ela envelhece, a matéria morre. Mas nós não somos só matéria, não somos só esse corpo físico, nós somos espíritos que estamos utilizando nesse momento essa matéria, esse corpo físico, não é? De formas que todas as religiões, elas, de uma forma ou de outra, elas falam sobre esse momento, a morte, e falam sobre o após a morte. Todas elas. Pode mudar o tema, mas o assunto é sempre esse. A gente vê, por exemplo, no judaísmo, o judaísmo, eles acreditam que a morte é a liberação da alma e que a alma vai passar a viver num outro estado, num outro mundo, né? No mundo espiritual. E que lá nesse mundo espiritual, essa alma poderá, se quiser, reencarnar em um membro da família. Ora, o judeu é um povo muito fechado, assim, né? É muito rigoroso nesse sentido, né? De doutrina, de religião, e ele não admitiria mesmo que um judeu se reencarnasse numa outra família que não fosse judia, né? Mas é um assunto, né? Do judaísmo. A gente vê no islamismo do profeta Maomé, no islamismo eles acreditam que a alma, ela tem dois destinos: ou é céu ou é o inferno, e quem vai decidir para onde irá a alma é o Deus Alá. Para eles não existe reencarnação. No catolicismo, por exemplo, eles pregam, né, que existe 3 possibilidades para a alma: ou é céu, ou é o inferno, ou é o purgatório, né? Se a alma não for nem tão boa, nem tão ruim, ela irá para o purgatório, e lá ficará aguardando as orações daqueles que permaneceram na terra para poder sair daquele lugar, né? E também não aceitam a reencarnação. Ora, muito parecido com o espiritismo tem o budismo. O budismo aceita a vida após a morte, aceita a reencarnação, só que com a diferença de que
Eles acreditam que a alma que não foi muito boa poderá reencarnar em seres animais, por exemplo, coisa que nós espíritas sabemos, né? Acreditamos que a alma não retrograda, a alma sempre evolui, ela só pode reencarnar em seres humanos. Ora, então veja, todas as religiões tratam desse assunto de uma forma ou de outra, né? Mas todas elas, o foco principal é a morte e a vida após a morte, a vida da alma após a morte. Pois bem, na natureza a gente percebe que tudo que nasce inevitavelmente morre. Mas esse morrer não é o fim, né? Esse morrer é um período, né? Porque depois tudo na natureza volta a nascer, volta a viver, não é? Então a morte não é um fim, mas é um processo, não é? E quando Jesus esteve aqui entre nós, ele procurou falar sobre essas coisas, sobre a vida após a morte, sobre a continuação da vida. Ele não foi totalmente compreendido, né? E numa passagem, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele quis nos chamar para vivenciar as coisas espirituais da nossa vida. Por quê? Porque as coisas materiais, elas são finitas, elas morrem, mas o espírito não morre jamais. O espírito é eterno, o espírito é obra de Deus. A matéria é aquilo que nós nos utilizamos enquanto estamos aqui nessa vida. Normalmente, quando nós pensamos ou falamos de vida após a morte, nós temos a ideia de que estamos falando da vida dos mortos, não é? Mas não é bem assim. Nós estamos falando justamente são dos vivos. Numa passagem do Evangelho de Jesus, havia um rapaz, né, um moço, que queria seguir a Jesus, né? Mas ele falou a Jesus: mestre, permita que eu vá primeiro enterrar o meu pai e depois eu venho para segui-lo. E Jesus disse a ele: segue-me tu e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. O Espírito Emmanuel, também em uma de suas mensagens, ele diz assim, que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne. Ora, o que significa isso? Significa que nós estamos mortos? E que eles, espíritos, estão vivos? É mais ou menos isso que o Cristo quis dizer. Por que nós estamos mortos? Porque nós, vivendo aqui nesse mundo, nesse planeta, na matéria, nós nos preocupamos com o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Nós nos preocupamos com as coisas materiais, nos preocupamos em aproveitar a vida, gozar a vida material,
e esquecemos das coisas espirituais. Então nós estamos mortos para as coisas espirituais. É isso que quis dizer Jesus ao falar para aquele rapaz: segue-me tu e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Pois bem, mas todas essas palavras de Jesus passaram anos, foram esquecidas ou não foram muito bem compreendidas, não é? Mas Deus é Pai. Passado esses vários anos, e não muito tempo atrás, desceu à terra um outro Espírito, um Espírito que viria consolidar todas as coisas que Jesus havia dito, viria esclarecer tudo o que Jesus já havia falado. Esse Espírito que tomou nota de tudo que os Espíritos falavam sistematicamente, não? Que é o Espírito de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita para nós. E ao ouvir o que os mortos falaram para ele, que eles estavam na realidade vivos, e eles, como vivos, passaram a Allan Kardec toda a sua experiência de seres vivos vivendo no mundo espiritual. Ora, Allan Kardec, mais uma vez, acabou ou matou a morte, como Jesus já havia matado a morte também quando ressuscitou. E agora Kardec, mostrando que é possível conversar com aqueles que estão no mundo espiritual e que eles estão mais vivos do que nós, porque eles estão vivos e estão em liberdade. Eles povoam o mundo, as estrelas, os universos, eles estão livres. Nós é que estamos presos na matéria e precisamos viver conforme podemos e devemos, aprendendo. Estamos reencarnados na matéria. De formas que tudo aquilo que Jesus nos disse, não, foi relembrado pelo Espírito de verdade que veio comandando essa pleiade de espíritos superiores que trouxeram até Kardec a codificação do Espiritismo para nós. Quando Jesus disse: não entesoureis para vós os tesouros da terra, porque a traça destrói, a corrosão destrói, os ladrões roubam, mas entesoureis para vós os tesouros do céu, porque lá a traça não come, a corrosão não destrói e os ladrões não roubam. Então, nós estamos aqui encarnados na Terra justamente para acumular tesouros para levarmos para o céu. E o que nós levaremos não é nada do que temos, não é? Mas é o que somos. É isso que levaremos lá para o mundo espiritual. Tem uma história que eu gostaria de contar para vocês, que diz assim: conta-se que desencarnou aqui na Terra um engenheiro
mas um engenheiro muito famoso, né? Um engenheiro que construiu casas belíssimas, casas suntuosas, mansões mesmo ele construiu. Mas desencarnou e, chegando lá na pátria espiritual, ele foi logo num bairro aonde existia lá casas belíssimas, palacetes, como aquelas que ele construía aqui na Terra. E lá, nesse bairro onde ele estava, tinha um vigia, um outro espírito, que chegou a ele e disse: olá, irmão, você está procurando alguma coisa? Eu posso te ajudar? E ele falou: assim, eu acabei de chegar lá da Terra e estou procurando a minha casa, onde eu vou morar. Aí o espírito disse para ele: bom, eu sei aonde fica, mas ela não fica aqui nesse bairro não, ela fica num outro lugar. Vem comigo que eu te levo até lá. E foram e chegaram num bairro muito pobre, pobrezinho mesmo, de casas mal construídas, casas até mal cobertas. E o engenheiro estranhou e perguntou: mas não é possível? Não? Eu na Terra fui um engenheiro de sucesso, eu construí casas belíssimas, a minha casa não deve ser aqui. E o espírito respondeu para ele: olha, você foi engenheiro lá na Terra, mas eu sou engenheiro aqui na pátria espiritual. E eu trabalho com o material que você me mandou da Terra para cá. E aquilo que você me mandou, só foi possível construir isso aqui, essa casa aqui. Então, que nós possamos refletir sobre aquilo que nós queremos levar para o nosso mundo espiritual. Que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo aqui na Terra, o que nós estamos aprendendo, para quando chegar o momento em de nós deixarmos o nosso corpo aqui na Terra e voltarmos para a pátria espiritual, que nós possamos encontrar lá coisas melhores, coisas, situações mais felizes. É isso, mas isso vai depender de cada um de nós, do que nós estamos construindo aqui para poder levar para o mundo espiritual. Muita paz a todos. Obrigado. E é neste clima de muita paz que agora vamos novamente elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e mais uma vez agradecer, Senhor, a Tua presença nesta noite. Agradecer, Senhor, por todos nós que aqui nos encontramos. Que essas bênçãos que agora recebemos possam ser levadas aos nossos lares, aos nossos irmãos e amigos. Que todos aqueles que neste momento passam por dificuldades, Senhor, possam receber as Tuas bênçãos. E que essas mesmas bênçãos, Senhor, possam encontrar aqueles irmãos que se encontram, Senhor, desencarnando pelas guerras, aqueles que se encontram em leitos de hospitais,
Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, possam envolver a todos esses irmãos carentes e necessitados. E que possamos também, Senhor, nos trabalhos que se seguem, contar com a tua presença. Na graça de Deus. Que assim seja.